Oi pessoal, é, o que as musas ensinam para o Hesíodo? Na teogonia nós temos a conformação do cosmos, tendo a conformação do poder de Zeus com as coisas todas que existem organizadas, né? Nos trabalhos dos dias, Hesíodo está querendo falar para o irmão dele, chamado Perses. O irmão dele conseguiu, não se sabe como, o favor dos juízes da cidade em que eles vivem para pegar uma maior parte da herança que o pai deles deixou para eles, né? Aí o irmão dele pegou uma parte da herança, gastou o dinheiro todo e estava pleiteando na justiça conseguir mais dinheiro do Hesíodo. Então Hesíodo está às voltas com um problema de justiça. Interessa a ele dizer para o irmão o que é a justiça. A justiça no cosmos. A justiça é uma coisa cósmica, é a organização de tudo. Cada coisa ocupa o seu lugar, tem suas funções, né? Essa é a virtude, né, que é ensinada na teogonia. E nos trabalhos dos dias você tem como os homens devem organizar a sua vida, né? Como os homens devem ser justos conforme a ordem cósmica justa, né? Então nos trabalhos dos dias tem a criação do homem através do mito de Prometeu, tem a criação da mulher através do mito de Pandora, tem a história das 5 raças, né, que conta como o homem se tornou, como o homem veio a ser, né? Tendo havido a raças anteriores sem as necessidades dos mortais, sem necessidade de trabalhar, né? E pelo orgulho desmedido foi caindo, né? Até chegar na raça dos mortais, que é obrigada a trabalhar e é obrigada e precisa se comportar, organizar sua vida de acordo com a justiça de Zeus, né? Então a teogonia também ela vai fazer conselhos práticos, vai falar como pro Hesíodo vai falar pro irmão, vai dizer: olha, eu nunca naveguei, tá? Eu não sei nada sobre navegação, eu não tenho experiência prática da navegação, não tenho a tecne, né, que é a arte da navegação, nem tenho a sofia, né, eu não tenho conhecimento sobre a navegação, mas as musas me disseram sobre como funciona a mente de Zeus. Então eu posso te dar alguns conselhos sobre a navegação e também sobre agricultura, né? A agricultura é algo que está mais próximo do trabalho de Hesíodo, né, que era pastor. Como é que
Hesíodo, sem ter a experiência prática, sem ter a tecnia, sem ter o conhecimento, né, da navegação, como é que ele pode pretender dizer para o irmão como navegar? Quais são os melhores meses para navegar? Que condições devem ser observadas, né? O que deve ser preparado na navegação, uma boa navegação? Como ele pode dizer isso pretender dizer isso para o irmão? Se você pegar aqui os trabalhos dos dias, né, logo no começo, na invocação às musas, você tem o seguinte: ele diz, musas piérias, que gloriais com vossos cantos, vinde. Ele está chamando as musas piérias de outro lugar. Podemos comparar com a Teogonia, em que as musas vieram sem ele chamar, e as musas do Helicon, e não da Piéria. Dizei Zeus como pai e Neando. Ele invoca as musas e estabelece como objeto do canto delas Zeus. Por ele, mortais igualmente desafamados e afamados, notos e ignotos são. Por Zeus, pela ação dele, é do âmbito de Zeus fazer homens afamados e desafamados, né? Notos e ignotos, por graça do grande Zeus. E ele vai seguir falando do que Zeus faz, fazendo alguns homens conseguirem coisas, outros homens não conseguirem coisas. Assim começa os trabalhos dos dias. As musas ensinam pro Hesíodo sobre a ordem de Zeus. Elas ensinam pro Hesíodo como é que Zeus estabelece a ordem cósmica e também essa ordem deve ser conhecida para que os homens se comportem com justiça, né? Então, conforme o todo, se comportem conforme o todo, né? Os poemas do Hesíodo são um grande ensinamento que ele quer dar pro irmão dele, né? Tem uma passagem no Hesíodo em que ele diz assim, né, isso aqui nas edições que eu tenho da Teogonia, os Trabalhos dos Dias, que é da Iluminuras, não tem. Mas diz assim a passagem. Ele não tem nenhuma experiência de navegação, né, e pretende ensinar o irmão. Ele quer que o irmão... por que ele quer que o irmão trabalhe, né, seja como navegante, seja como agricultor, trabalhe, tem esse tipo de luta, ao invés de querer ter o que é dele, do Hesíodo, né? Querer tomar o que é do outro. Quando o homem quer tomar o que é do outro, isso gera atrito, gera conflito, gera injustiça. Quando o homem luta no seu próprio trabalho, luta na terra, luta no mar, essa luta faz com que ele
tem as coisas, né? Faz com que ele atraia a inveja dos outros homens, mas não dos outros homens quererem tomar o que é dele, mas a inveja do trabalho. Os homens vão querer eles mesmos trabalhar. Mas como é que ele pretende, então, falar de coisas que ele não sabe e que ele não viveu, né, para o irmão, como é a navegação? Ele diz assim, mesmo que eu não tenha nenhuma experiência prática de navegação, ainda assim falarei da mente non de Zeus, que tem a égide. Pois as musas ensinaram-me a cantar um hino inefável. Ele diz que as musas ensinaram para ele a cantar um hino inefável, a cantar o indizível, né? Inefável e indizível. Os conselhos que ele dá sobre a navegação são conselhos simples, tá? Não tem nada de complicado, nada que o bom senso não faça você pensar. Mas o que tem de inefável que as musas ensinam para o Hesíodo é a lógica do funcionamento das coisas, que é a lógica da mente de Zeus. É que as coisas funcionam de forma justa. E então o homem deve agir de forma moderada, né? Não agir com desmedida, né? De orgulho ou de querer ganhos, né? O homem deve agir de forma moderada para realizar na Terra a justiça que é a cósmica, né? Então, aquilo que é indizível, que as musas ensinaram para o Hesíodo, é isso, é a lógica do funcionamento das coisas. Tem a gente tá, eu falo, né, esses vídeos aqui usando o livro do Jacinto Lins Brandão, né, Antiga Musa, esse livro aqui, né? Então eu trago o objeto que ele traz e também os comentários e as referências, né? E também vou tentando contribuir com coisas, com outros livros, né? Ele fala que o homem não conseguir falar de alguma coisa que ele, sobre a qual ele não tem experiência, né? Essa possibilidade de se falar sobre aquilo que você não sabe ou não tem experiência, não tem a técnica, né? Não domina a técnica. Isso o Platão comentou isso, né? No diálogo Ion, que nós já tratamos desse vídeo, né? Tem que o poeta ele faz a poesia inspirado pelas musas. Se ele for chamado a explicar como ele faz a poesia, ele não vai saber dizer como. Ele não tem o conhecimento do que é a poesia, nem de como se faz a poesia. Então ele não poderia ensinar a poesia. Ele é inspirado pelas musas. Se você pegar no outro diálogo, o Fedro, num comentário breve que tem sobre os tipos de loucura benéficas ao homem, tem a loucura do poeta, né? O poeta que sai de si, é aquele que sai de si quando está ouvindo a voz das musas, né? E quando está falando a voz das musas. Ele está num tipo de loucura divina, que é benéfica aos homens, né?
Então é assim que o homem pode dizer sobre aquilo que ele não sabe. Mas não, tem uma outra possibilidade de você comentar esse fazer do poeta a partir do Platão. É pelo pseudos, né? Pelo pseudos, pela falsidade. Né? O poeta, o Hesíodo, fala que ele recebeu, que ele aprendeu das musas sobre o indizível, né? Que é o funcionamento de Zeus, da mente de Zeus. Nem os outros deuses sabem o funcionamento da mente de Zeus. Você tem já no canto 1 da Ilíada, quando era no final do canto 1, a Hera fica querendo saber de Zeus o que ele conversou com a Tétis, né? O que ele pretende fazer em relação à guerra. E ele diz, olha, não tente saber sobre o funcionamento da mente de Zeus. Né? Isso só Zeus sabe, o funcionamento da mente de Zeus. Nenhum outro deus, muito menos os mortais, sabem isso. Qual é a lógica que rege a totalidade? No início da teogonia tem que as musas falam, né? Podemos dizer mentiras símiles aos fatos e verdade se quisermos. Né? Então dizemos coisas que podem ser mentiras e verdades. Tem essa dupla possibilidade, né? Os homens, eles não sabem quando o discurso do poeta é verdade ou mentira, e nem se preocupa em saber. Ele toma o discurso do poeta como pseudos, né? Como não cabe nem você falar falsidade, porque isso já é imputar um sentido próprio, né? Moderno. Vamos falar que são pseudos, né? Os mitos são pseudos, são ficções. É o único modo pelo qual os homens podem dizer o indizível. São os pseudos. É o único modo pelo qual os homens podem dizer o indizível, que é a mente de Zeus. É um tipo de discurso que ele pode ser verdadeiro, pode ser falso. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar. Só o simples fato, só a possibilidade dele poder ser verdade já é muito. Então você o escute. Por isso que Hesíodo valoriza isso que ele escutou das musas, né? Esse hino inefável. Lá naquele livro do Agamben, né, sobre o qual nós lemos aqui, nós lemos o livro todo aqui, né? Ele fala sobre o dizível e o indizível, né? Ele primeiro fala sobre o indizível. A fala do homem, ela
tem... Quando o homem fala alguma coisa, essa fala é acompanhada do indizível, né? A palavra é acompanhada do indizível daquela coisa que é falada. Tem algo na palavra que dá as condições de possibilidade da palavra. A árvore, olha aquela árvore, olha o quanto ela é verde. Para eu poder falar isso, quando eu falo, por exemplo, a palavra árvore, eu estou falando de algo que tem um nome, estou preferindo um nome. Eu estou apontando para algo que tem uma imagem tangível, visível. Eu posso definir a árvore, falar como a árvore descrever a imagem da árvore, né? Posso dar uma e quando eu falo, tem a árvore em si acompanhando a minha fala. A árvore em si acompanha a minha fala e permite que eu fale. A árvore em si é árvore, assim como eu digo a palavra árvore para me referir a coisa sensível. Para eu falar um nome para me referir a algo sensível, eu necessariamente tenho que recorrer à coisa em si. Senão, eu não teria o que dizer, né? Se não existisse a árvore em si, como é que eu vou dizer árvore? Né? Se não tivesse a árvore em si mesma, que é igual para todos, que acompanha a fala de todos, quando todos falam a palavra árvore, como é que as pessoas se entenderiam se não tivesse árvore, além das falas particulares, que acompanha as falas particulares, permite que elas sejam faladas, permite que eu diga a palavra árvore, mas a palavra, a coisa em si, árvore, é indizível. Ela mesma é indizível. Porque eu digo a palavra. Eu não digo a coisa em si que está acompanhando. A coisa em si é indizível. Como é que eu vou dizer a árvore? Entendeu? A mente de Zeus é indizível. Não tem como você dizer aquilo que é em si mesmo. Aquilo que é. Mas você tem na sua fala, a sua fala é possível por causa das coisas que acompanham a sua fala. A nossa fala é possível porque o indizível acompanha a nossa fala. A fala do Hesíodo é possível porque o indizível da mente de Zeus, que as musas ensinaram para ele, acompanham a fala dele. Por isso que a fala dele espelha a justiça de Zeus. Espelha não é uma boa palavra. Ela apresenta, né? Ela realiza a justiça de Zeus. A fala em si, ela é justa, ela é ordenada, né? O Agamben também fala no final do livro sobre o dizível,
né? Aí já o dizível é aquilo sobre o qual se fala quando se fala alguma coisa, né? No local onde se instala a língua do homem, a língua no homem, para esse homem se tornar falante, para esse homem conseguir fazer o trânsito, a articulação entre signo e discurso, lá no local em que a língua é instalada no homem, é um local mítico, né? A origem da fala no homem é um local mítico. Não é um local que é sobre o qual se pode dizer, não é um local que se vai encontrar empiricamente, né? É um local sobre o qual sobre o qual se conta para explicar como que surge a fala do homem, como é que o homem consegue, como é que o homem se torna falante, de onde vem a fala do homem. A fala, quando é instalada no homem, ele, nesse lugar mítico, é um lugar guardado pelas musas, né? As musas guardam a fala do homem. Elas guardam o ser daquilo que é falado pelo homem. Guardam as dizibilidades daquilo que é falado pelo homem. De modo que toda vez que se fala alguma coisa, sem se perceber, se está partindo desse lugar em que a fala tem início no homem. O homem sempre se reinaugura, se reapresenta como falante quando o homem vai dizer alguma coisa, porque ele encontra a dizibilidade, né? Encontra aquilo sobre o qual ele quer falar, que é a questão do que o homem fala, né? É o ser que acompanha a fala do homem. Mas aí já é um funcionamento da fala do homem guardado pelas musas. Não é a fala poética. A fala poética, ela fala o indizível. Ela fala o sentido do todo, a lógica do todo, sobre o qual só se pode falar pseudos. Então, vocês viram que a gente conseguiu articular, né, o Agamben com esse texto do Jacinto, diferenciando a fala do poeta da fala comum dos homens. O poeta fala pseudos, ficções, porque ele fala o sentido das coisas, o sentido do todo. Já a fala comum corriqueira dos homens, sim, é acompanhada do indizível. A fala do homem, ela é possível pelas coisas em si, que são indizíveis, né? As palavras são possíveis, podem ser faladas pelos homens porque elas são acompanhadas pelas coisas em si, né? Sobre as quais se fala. Então o homem tem a fala do homem tem esse componente metafísico. O Agamben faz a metafísica no ato da fala, né? Ele vai ler o Platão não como essencializando o mundo das ideias, mas
a coisa em si está presente no ato da fala. E isso como o indizível que permite a fala. Mas o dizível é o manancial, é o lugar onde o homem parte para falar, cada vez que vai abrir a boca. É um lugar onde, ao ser, aos diferentes ser das coisas, né? Sobre as que os homens falam, né? As dizibilidades. Isso é guardado pelas musas, né? Para as falas comuns dos homens. O poeta, então, ele fala do sentido do todo, né? E o homem comum fala palavras com sentido, palavras que querem dizer alguma coisa, né? Palavras que dizem alguma coisa, né? Que tem algo sobre o qual se diz, né? Que é a dizibilidade. Tá? Então a gente está tentando entender a fala do poeta e a fala comum dos homens. Tá bom? Então a gente volta no próximo vídeo.